Salve, salve, meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje a gente entra no movimento histórico que eu adoro. Não é o meu preferido, eu confesso, mas eu adoro. Eu amo falar sobre as vanguardas europeias e hoje especificamente, né, a gente vai conversar essa linguagem aí do cubismo, ok? Tenho certeza que vocês vão gostar. E quando a gente fala em cubismo, a gente lembra do Pablo Picasso. Claro que não foi só ele, né? Existiu outros artistas ali da época ali que esteve em parceria, né? Inclusive George Braque, né? Para começar, para dar início ali no cubismo, a gente tem um exercício, né? Tem duas fotos ali posta no Google Class. Então a gente começa com Guernica. Pessoal, Guernica, eu cheguei a falar isso em sala de aula uma vez, só para resumir, para eu não entrar no contexto, né, do cubismo, mas o Guernica é uma obra de arte, né, do Pablo Picasso. Ela tem quase 8 metros de largura, ela está exposta no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. Tá? Aconteceu o seguinte, é de 1937. Essa arte, né? Aí eu vou dar aula e tem gente me ligando, deve ser cobrador, né? Essa arte é o seguinte, as tropas alemãs, né, atacou Guernica, que é uma cidade na Espanha, né? Ah, Quando atacou, jogou bomba e provavelmente atacou à noite. A gente já vai discutir por que à noite, né? Porque ninguém estava lá para saber. Mas na obra de arte a gente descobre isso. Olha que loucura. Pablo Picasso, do outro dia, ele fica sabendo, né? Tal, até porque as tropas alemãs invadiu o estúdio dele na França, né? E Hitler já tinha dado um comando para pegar as obras de arte de Pablo Picasso, porque Pablo Picasso já era conhecido, ele já era famoso, ele já era muito popular, né? Ele era muito popular, apesar de ser um artista ranzinza que não ficava muito perto do povo, né? Ele vai, fica sensibilizado com o ataque, né? E já também para fugir, né, dos alemães que estavam indo no estúdio dele para roubar as obras de arte, ele escondeu uma grande parte, né, das obras de arte dele e vazou, né, viajou para Guernica, na Espanha. O que aconteceu? Ele viu um monte de gente espedaçado no chão. Ele viu o touro andando na cidade porque estourou, né, os lugares onde fica o toureiro. Lembrando que a gente está na Espanha, né? Tinha muita gente espedaçada. Tinha mãe segurando criança morta no chão e levantando os braços para cima. Lembrando que Espanha é um país católico, né? O povo clamando, né? E quando Pablo Picasso viu aquilo, ele ficou muito revoltado. Ele ficou muito, muito pistola. Aí o que ele fez? Volta para a França e monta essa obra de arte, né? E faz um anunciado que ele ia expor uma obra de arte, que ia expor, ó que loucura, o que o povo alemão fez com Guernica na Espanha. Que loucura. Aí o que acontece? Pablo Picasso trabalhou na obra Guernica, intitulada o mesmo nome da cidade. Você não entende por que moto tem que fazer tanto barulho assim. Moto e avião, olha, os dois ao mesmo tempo. Aí acontece que Pablo Picasso expõe essa obra de arte em Nova York. A hora que ele tira o pano branco, o pessoal odiou. Odiou. Uma porque Estados Unidos estava em confronto sim com a Alemanha, mas ele estava mais na disputa territorial com Rússia. Para começar aí, né? E também disputa territorial no Japão, porque era duas guerras ao mesmo tempo ali. Vocês estudaram história, vocês são espertos, né? Então não vou ficar entrando nesse contexto aí, porque não interessa também, vocês são muito espertos. E essa obra de arte, ela causou repúdio. Primeiro, né, a gente tem uma pessoa segurando uma vela, uma lamparina, é o que dá sentido de ser à noite. Tem um olho também com uma lâmpada jogando, né, uns raios ali, seria Deus olhando para o povo ou não? Pablo Picasso era um cara devoto, católico, devoto.
e esse olho com uma lâmpada iluminando o povo, e realmente tem um raio de luz ali, e o povo caminhando, se arrastando. Tem uma mãe olhando para cima, segurando um bebê, e esse bebê com a cabeça assim deposta, possivelmente estava morto. Outra cabeça no chão decapitada, touro, cavalo, pessoas clamando com a mão para cima, né? Uma janela meio aberta, possivelmente de algum prédio que Pablo Picasso deve ter passado ali. Ou essa janela significa uma luz na escuridão. Pode ser que seja um lugar na escuridão, né? Um refúgio na escuridão. É muito louco, Pablo Picasso é muito doido, né? E primeira pergunta, observando as duas imagens, porque tem aquela imagem também que eu vou deixar lá no Google Class, que é uma imagem da guerra, para vocês verem ali, tá? Observando as duas imagens, quais elementos elas têm em comum? Resposta eu já falei, então agora vocês são espertos, vocês conseguem, meus queridos alunos, né? Número 2. Você acha que as figuras presentes da obra de Guernica, de Pablo Picasso, são elementos simbólicos? Lembra que a gente estudou sobre os elementos artísticos? Se eu tenho uma obra de arte ali, né, que tem um barco, eu estou falando isso porque tem uma obra, inclusive minha, o barco, água, mato, montanha e céu. Cada item que eu falei é um elemento artístico. Ou seja, então cada elemento artístico lá na obra, né, aí vocês já sabem o resto, ok? Com a ajuda dos colegas, é o que eu queria discutir na nossa próxima aula online, né? E uma discussão no WhatsApp. Vocês podem fazer também, a gente pode entrar nesse confronto, nesse quiz, nessa discussão ali, né? E uma ajuda do professor, a minha, claro, né? Realize para a gente realizar uma pesquisa do contexto Guernica. Eu já falei tudo que tinha ali, mas escreva pouca coisa, não escreve muita coisa não, tá? De acordo com o que eu falei, escreva ali no máximo 5 a 6 linhas, aqui mesmo no Google Class, ok? Ali mesmo onde eu coloco os comentários, assista o vídeo e enrolei a língua, né? E comenta lá, tá legal? E próxima aula eu vou entrar no contexto do que é o cubismo. Aí sim, porque a gente estudou muita coisa em outros elementos artísticos e movimentos históricos que realmente causava. Lembra que eu falei, né, de algumas marcas que tinham relação com os alemães? E a gente agora está estudando cubismo exatamente quando estava acontecendo a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Tem muita coisa aí para a gente discutir. Pessoal, vamos ficar ligado, mantenha a rotina dos estudos. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado e até mais.